29 de março de 2016. Com Ricardo Oliveira e Gil entre os titulares, Seleção Brasileira visita o Paraguai. Derrota pode deixar o Brasil fora do grupo que vai à Copa do Mundo. Palmeiras inicia período de preparação em Atibaia para tentar colocar a casa em ordem e não perder o semestre. De olho no clássico contra o Palmeiras, Tite escala o Corinthians com 8 reservas para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira. São Paulo faz treino fechado antes de enfrentar o Linense. Rodrigo Caio, Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso voltam ao time. Depois de atuar no clássico, Paulinho quer outra chance no Santos. Fora de campo, Peixe será multado pela FIFA por negociação de Neymar. E a luta para manter viva a memória do goleiro Barbosa, que completaria 95 anos no último domingo. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva dessa terça-feira começa falando de seleção brasileira. Hoje à noite, o Brasil vai até Assunção encarar o Paraguai, precisando vencer para não sair do G4 das eliminatórias. Só que mais do que um jogo de futebol, os paraguaios encaram as batalhas dentro de campo contra o nosso país como uma forma de se vingar de um passado não muito amistoso. A relação entre Brasil e Paraguai não é das mais amistosas desde 1864, quando explodiu um dos confrontos mais sangrentos da América Independente, a Guerra do Paraguai. Se para os brasileiros isso é um capítulo da história quase esquecido, para os paraguaios é uma tragédia que não vai sair da memória tão cedo. E não é à toa. Nada menos que 90% da população masculina adulta foi exterminada no conflito. E quando os dois países se enfrentam numa partida de futebol, toda essa história vai para dentro de campo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Jogo difícil para a seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a seleção em si. Agora o jogo, historicamente, o Paraguai sempre foi um adversário difícil, apesar do retrospecto apontar uma ampla vantagem para a seleção brasileira. Mas muitas vezes o Brasil se classificou ali na Bacia das Almas contra os paraguaios. E nos últimos 2 torneios oficiais, quando o Brasil e o Paraguai se enfrentaram, o Brasil levou a pior. Foi eliminado 2 vezes, em 2 Copas Américas, pelo Paraguai. E hoje o jogo em Assunção também vai ser muito difícil. Em primeiro lugar, que os times são equivalentes. Não adianta, já foi a época em que o Brasil era soberano em relação aos demais da América do Sul. Que ia jogar contra o Equador, era saber de quantos, se era 6, se era 7, se era 8. A Bolívia, então, nem se fala. Valia também para Chile, para Paraguai, algumas vezes. Agora, ultimamente, não. O Brasil, sabe, está no mesmo nível, por exemplo, de Paraguai, mesmo nível de Colômbia, mesmo nível de Uruguai e um pouco abaixo de Chile e Argentina. Concorda comigo, Chico? Boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Não concordo. Não? Não, de jeito nenhum. Para variar, né? Eu acho que o Brasil ainda de todos é o melhor. O que falta para o Brasil é organização, uma limpeza nos dirigentes corruptos da CBF. Isso prejudicou muito o futebol brasileiro, uns anos para cá, né? E também essa história do Dunga ser o treinador. O Dunga é um treinador ridículo, né? É um treinador muito fraco. O futebol brasileiro hoje precisa praticar um esquema mais coletivo, um esquema onde todos participem e todos sejam responsáveis. Não pode depender apenas de um jogador. Como está falando, o Brasil é Neymar, né, mais 10. Já foi Romário mais 10, já foi Pelé mais 10, mas os outros 10 jogavam muito quando o Romário e o Pelé eram titulares, né? Cada um em sua época. Hoje em dia não dá para ser mais Neymar e mais 10. Pelo contrário, hoje prevalece o futebol coletivo. Então precisa sim criar essa cultura dentro do futebol brasileiro em termos de seleção. Porque em termos de equipe, 2 times hoje no Brasil praticam o futebol coletivo e praticam um futebol coletivo muito bonito de se ver e não tem tantos craques assim na equipe. Um é o Corinthians, né, que está aí em uma situação privilegiada em 2 campeonatos, regionais e Libertadores, e o outro é o Atlético Mineiro, que está na mesma situação, privilegiada no Mineiro,
Campeonato Regional Mineiro e também na Libertadores. São os únicos times que começaram a se tocar que não importa a qualidade de jogadores, sim a qualidade do futebol coletivo. É isso que vai salvar o Brasil. Agora precisa chegar esse tipo de raciocínio na cabecinha do seu Dunga. E como ele é muito tapado, muito teimoso, ele vai ter que sair e vai entrar outro cara para fazer isso. Bom, dentro de campo, o técnico Dunga não revela quem serão os substitutos de Neymar e Davi Luiz suspensos para o duelo de logo mais. Diante daquela que é vista como as eliminatórias mais equilibradas dos últimos tempos, o duelo desta noite contra o Paraguai será um divisor de águas para os próximos meses da seleção brasileira. Se vencer, a equipe de Dunga garante a permanência na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2018, podendo até assumir a vice-liderança em caso de tropeço do Uruguai. Mas se perder, ou até mesmo empatar no Defensores del Chaco, o Brasil tem chances de cair para a sexta, ou quem sabe, sétima colocação da tabela. Projeções à parte, uma coisa é certa: Dunga terá que mexer na equipe titular, que não terá os suspensos Neymar e Davi Luiz. Na defesa, Gil deverá formar o miolo de zaga ao lado de Miranda, que minimizou uma possível falta de entrosamento com o ex-corintiano. Nós defensores, não só eu, Gil, mas todos que estão aqui presentes conversamos bastante e a gente tem pouco tempo de entrosamento, então a gente procura conversar muito, que isso nos vai facilitar durante a partida. E lá na frente, a tendência é que Ricardo Oliveira seja o escolhido para a vaga de Neymar, mesmo com Dunga mantendo certo mistério. A escolha a gente vê pela forma que os jogadores estão treinando, pela forma que eles jogaram nos últimos jogos da seleção brasileira, né? Das características que a gente precisa usar dentro de campo. Mas temos outras opções também, com atacantes mais de força, atacantes mais de movimentação, né? Então a gente vai analisar bem, estudar bem para decidir. Após a partida desta noite, a seleção só voltará a campo pelas eliminatórias no mês de setembro, já que antes terá compromissos pela Copa América Centenário e as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Bom, meu caro Celso, você vê que essa partida é uma partida em que o Dunga vai ter que fazer das tripas coração, porque, na verdade, o esquema todo dele está ainda em cima, antiquadamente, em cima de jogadores, de talentos individuais, que é o caso do Neymar. E o Neymar não vai jogar. Então, você vai ter que distribuir essa função que o Neymar faria de penetração na defesa adversária entre outros jogadores. E tomara que ele escale o Ricardo Oliveira, porque o Ricardo Oliveira, apesar de já estar com uma idade bastante avançada e não ter feito bons jogos ainda pela seleção brasileira, é um jogador de área. E jogador de área pode resolver a partida a qualquer momento. Então eu espero que ele não invente, não me venha com o Hulk de repente, porque o Hulk é ponta de lança, não é centroavante. E eu acho que hoje o que o Brasil precisa é fazer um gol e tentar ir ganhar no contra-ataque. Se sair um gol logo de cara e virar o primeiro tempo 1-0 Brasil, aí tudo bem que ele volte com o Hulk para jogar no contra-ataque e segurar o resultado. Que hoje o importante é o resultado. O Brasil não precisa jogar bem, gente. O Brasil não precisa jogar bem. Pode jogar mal, pode o goleiro fazer 20 defesas, pegar 5 pênaltis. O Paraguai pode dar um show de bola, o importante é ganhar. Precisa fazer resultado. É mais ou menos que nem o Palmeiras. A seleção brasileira está mais ou menos no mesmo estágio. O Palmeiras não precisa jogar bem, precisa começar a ganhar, porque não ganha. Faz um tempão que não ganha. A seleção brasileira também está mais ou menos assim. Se tivesse vencido com o Uruguai, já estava numa situação melhor, estava com 2 pontos a mais e não tão apertado assim. Então agora o Brasil precisa ganhar. Os 4 próximos jogos do Brasil ele precisa vencer. Jogando bem, jogando mal, tanto faz. Mas eu, por exemplo, escalaria para aproveitar o entrosamento, Gil e Felipe, né? Não tinha nem lógica você colocar o Miranda. Eu acho que, chega, Miranda, muito obrigado, você é um grande jogador, vai jogar o Gil e Felipe para entrosamento. E colocaria também o Lucas Lima, que está entrosado com o Ricardo Oliveira. Tentava aproveitar esses entrosamentozinhos, entendeu? Que tem tanto na defesa do Corinthians como no ataque do Santos, que por acaso formaram a melhor defesa e o melhor ataque do ano passado, né? Só isso. Não, Chico, não sei não. Se fosse para aproveitar o entrosamento do Felipe e do Gil, então o Felipe já deveria ter sido convocado antes.
Quer dizer, o Miranda está ali se firmando na seleção, está se firmando como titular e tem um currículo, é bom jogador. Você está pensando que nem o Dunga, você não está pensando como um treinador. Você está pensando como o Dunga. Mas o Dunga não é treinador. Eu não entendi. Isso é um elogio a mim ou isso é uma crítica? Não, é uma crítica. Você não pode. Você entende mais de futebol que o Dunga. Não. Você devia ter a sua posição. Mas Chico, quando a gente pensa. A Anitta entende mais de futebol que o Dunga. Mas quando você pensa em grupo. Se ele tira o Miranda para colocar o Felipe, que acaba de ser chamado, ele perde o grupo também, quer dizer. Então, são jogadores que estão lá buscando espaço, estão treinando, Você tem que ter essa questão da gestão, que é que o Tite tem muito bem no Corinthians também. Enfim. Celso Cardoso, o Vanderlei Nogueira tem uma frase que diz o seguinte, que técnico da seleção brasileira enferruja. Por quê? Porque exatamente por causa disso. Faz um jogo uma vez por mês e vai jogar a eliminatória, joga agora, para, daqui 3 meses volta. Quer dizer, o cara enferruja. O Dunga está enferrujado, o Dunga não presta mais. Você é muito mais inteligente e mais criativo. Eu proponho você como treinador. Celso Cardoso na seleção, eu Brasil. Eu prefiro você. Eu nem sei se eu continuo... Então, por favor, não pense como Dunga. Eu nem sei se eu continuo à frente do time da Gazeta. É verdade, essa relação estava estremecida, que eu lembro. Ainda terminamos em 4º lugar o campeonato. Algo... Não foi inédito. O Brasil na Copa acabou em 4º também, né? Então. Bom, gente, ainda falando do jogo dessa noite, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem vence hoje, Paraguai, Brasil ou dá empate. O resultado a gente dá no fim do programa de hoje. E aí, hein? Paraguai. Assim? Papo? É o que eu acho. Tá bom. Não significa que eu esteja torcendo para o Paraguai. Não, perfeitamente, eu compreendi. Mas eu acho que da Paraguai. Foi uma avaliação, pelo que eu vi contra o Uruguai, pelo que eu vi contra a Venezuela, pelo que eu vi contra... É isso. O que atrapalha a seleção brasileira é a empáfia do Neymar. O Brasil ganha hoje e ganha de 7-0 no Paraguai. Nossa, e assim o Tite não sai do Corinthians, porque vão vir com gracinha para cima, né? Do Corinthians, vão querer levar o Tite, que é o único capaz de colocar ordem na casa, né? O único. Não tem outro. No Brasil hoje, não tem outro. Mas não era o Celso? Mas agora fica confusa. Não, é o Celso. Eu estou tentando vender o Celso para não levar o Tite. Ai, meu Deus. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Tem 2 opções. A 6ª rodada das eliminatórias será toda disputada nesta terça-feira. Nesse momento, Colômbia e Equador duelam em Barranquilha e, por enquanto, a partida está 1-0 para a Colômbia. Daqui a pouquinho, às 8 horas, é a vez do Uruguai enfrentar o Peru no Estádio Centenário em Montevidéu. Às 8h30, mais 2 partidas. Argentina contra a Bolívia no Estádio Mário Kempes, em Córdoba, e Venezuela e Chile no Estádio La Carolina, na cidade de Barinas, região central da Venezuela. E às 9h45 é a vez de Paraguai e Brasil duelarem no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Bom, no último domingo, o maior injustiçado da história do futebol brasileiro completaria 95 anos se estivesse vivo. O goleiro Barbosa, que foi acusado de falhar na decisão da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, nos deixou ainda em 2000, antes de ver a maior vergonha do futebol brasileiro, o 7-1 para a Alemanha no 2º Mundial realizado no país. Apesar de ter falecido com a injusta culpa nas costas, as pessoas que conheceram o goleiro lutam para manter viva a memória de um dos melhores que o Brasil já teve na posição. A reportagem é do Fernando Gavini. Retumba fuerte, los de afuera son de palo, los condenados se resisten a perder, para en el mundo se cayó la estantería, cuando Barbosa vuelve al fondo de la red. Foi a única maneira que eu consegui entrar para a história sem sair nunca mais dela. Sim. Porque eu entrei para a história e não saí mais. Eu vou morrer e os caras vão ficar cobrando isso. A entrevista de Barbosa, dada aos canais ESPN em 2000, um mês antes de sua morte, mostra que o goleiro foi para o túmulo sem jamais ter se livrado da culpa pela perda da Copa do Mundo de 1950. Há alguns que aceitam as explicações, há outros que não. Então, você falhou. Eu falei, não, se eu falhei, meu filho, quem é que vai voltar atrás agora? Barbosa está enterrado na Praia Grande, litoral de São Paulo. Uma das poucas pessoas a visitá-lo é Tereza,
que conheceu o goleiro em sua última década de vida. Considerada por ele sua filha de coração, ela não deixou que o camisa 1 da Copa de 1950 passasse sozinho seus últimos anos de vida. Acho que o Barbosa foi uma forma de suprir essa falta, né, que de repente eu fiz com meus pais, né? Foi uma linda história de amor. Jacó Muraovski, que está escrevendo um livro sobre os 110 anos de história do Clube Atlético Ipiranga, primeiro time da carreira de Barbosa, conheceu o goleiro em outra época. Eu tinha 8 anos e fui assistir o jogo do Ipiranga e aquele time ficou inesquecível para mim. Quando acabava o treino, a molecada corria lá. Para quem mais a molecada ia era para o Barbosa. E ele tinha uma paciência de conversar. De mais tarde eu comecei, era muito menino, né, chamá-lo de gentleman. Além das qualidades fora do campo, Jacó recorda encantado dos lances de Barbosa registrados em sua memória octogenária. Ele voava, eu não sei lá de onde que ele tinha essa força de voar. Ele tinha muita elasticidade. Eu não sei como no alto, aquelas bolas perigosas que vinham, ele trocava a mão, levantava uma, punha a outra. A descrição certamente enche de orgulho Tereza, que não viu o pai jogar. A vida dela hoje é dedicada a mostrar que Barbosa foi muito mais do que o goleiro da maldita Copa de 50. Na casa dela, na Praia Grande, tem todo tipo de objeto que remete ao jogador. Aqui em casa, você vê, aqui a gente respira Barbosa, né? A gente respira você o tempo todo. O meu lado pessoal acabou, então se tornou Vasco, tudo Vasco, Vasco, Vasco. O Vasco foi campeão carioca em 45, 47, 49, 50, 52 e 58. Todos esses anos ele foi campeão. Títulos que, no entanto, não serviram para que Barbosa fosse absolvido. A única imagem do fatídico lance mostra a Gígia entrando livre na área e chutando cruzado. O goleiro voa na bola, mas não consegue defender. Gígia pensou errado e deu certo. E eu pensei certo e deu errado. Que a bola ele falou que pegou na ponta do dedo dele. Aquilo não foi frango nunca, 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 nunca. O jogador brasileiro mais massacrado, sem ter um pingo de culpa, foi o Barbosa. Ele foi muito injustiçado, assim, porque prometeram mundos e fundos, ele ficou sem nada. Mas o Barbosa, ele tinha a consciência tranquila que ele não foi ocupado. Por isso que ele estava sempre sorrindo, sempre brincando, era uma pessoa alegre. Ele não se camuflou, ele não entristeceu. Porque eu falo assim, que nem se fosse algum jogador de hoje em dia, ou se fosse eu no meu caso, eu falo que uma pessoa chegaria até o suicídio. Se a imagem não mostra uma falha clara de Barbosa, a explicação pode estar no contexto político do país. O mundo vivia o pós-guerra e o Brasil, ainda pouco conhecido no planeta, queria usar a Copa do Mundo como propaganda. Nada melhor do que a conquista do título para que o objetivo fosse alcançado. Foi uma época que o Brasil queria se impor, né? E melhor do que nada com o futebol, né? Até então o Brasil era assim, mato, né? Amazonas, falava que Brasil é mata, Amazonas, índio, né? Só tem índio lá, então nós éramos vistos de uma outra forma. Essa derrota foi muito sentida pelo povo que sentiu a derrota como derrota e pelos outros. Eu acredito, eu não sou dono da verdade, mas outros que queriam se aproveitar politicamente desse título, né? Então ele teve muita pressão política em cima disso. E acho que ele não teve também muita estrutura
Ele era uma pessoa simples, né? Ele não teve estrutura para aguentar todo mundo em cima dele, querendo tirar antes do jogo, né? Dizendo que já ganhou, já ganhou. Por conta dessa diferença de cenários, os responsáveis pelo vexame do 7-1 de 2014 escaparam da crucificação. Mesmo tendo sido a goleada para a Alemanha muito mais vergonhosa do que a derrota na final para o Uruguai. Com tudo isso, acabou o jogo, esqueceu, ninguém foi bode expiatório. Cadê que alguém falar, foi fulano, foi cicrano, foi... E isso eu adorei, porque ninguém culpou, eu não queria que ninguém... Eu falei, meu Deus, esses meninos vão ser crucificados igual a Barbosa foi. Mas graças a Deus ninguém foi apontado, ninguém foi... Não aconteceu nada com ninguém que nem aconteceu com Barbosa. Eu acho que o tempo já foi o suficiente. Nós vamos aí para 50 anos de Copa do Mundo. E eu acho que isso já foi o suficiente para que o brasileiro consciente soubesse, pelo menos, analisar aquilo que aconteceu dentro do campo de futebol. Chico, essa foi uma das maiores injustiças do futebol brasileiro. Primeiro porque o Brasil, como país, buscava uma identidade nacional a partir do futebol. Quer dizer, quando surgiu o Leônidas, o Brasil começou a se empolgar, chegou até a fazer uma boa campanha na Copa do Mundo, mas só o título era capaz realmente de definir o Brasil como uma grande nação, no sentido de autoestima. Porque muitos viam o brasileiro como sub-raça, a miscigenação, a mistura, e recrudesceu o racismo, inclusive, por causa dessa derrota para o Uruguai. E, obviamente, num país em que prevaleceu o racismo, a culpa maior caiu sobre um negro. Essa é a realidade. E o Barbosa, não existia Pelé ainda. Pelé foi surgir quase 7 anos depois e aí que mudou um pouco a imagem. Mas até então, havia um preconceito muito grande. Então, o Barbosa, negro e para muitos falhou no lance. Pronto, foi o motivo para ser o principal culpado e por muitos anos ele carregou essa cruz. Injustamente, diga-se de passagem. É verdade, sobrou para ele, né? Um erro que foi que começou na véspera. Só lembrando alguns dados históricos. O presidente do país era o Getúlio Vargas, né? Tinham construído o Maracanã para 150 mil pessoas, e lá estavam 150 mil pessoas, né? A capital do Brasil era o Guanabara, Distrito Federal, era o Rio de Janeiro, né? Guanabara dentro do Rio de Janeiro como Distrito Federal. E o que aconteceu? Na véspera, o Brasil goleou quase todos os seus adversários até chegar no Uruguai. Espanha, Suécia, foi um por um. Até aquelas touradas de Madrid foram cantadas depois que o Brasil ganhou de goleada da Espanha. O que aconteceu na véspera? Todos os políticos, inclusive o senhor Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, foi na concentração para tirar fotos, os caras levaram mulherada, os caras foram dormir 11 horas da manhã. O jogo era às 3 da tarde. Quer dizer, chegaram meio que baleado para esse jogo, porque foi o já ganhou. Como disse aí o escritor, faltou estrutura, mas faltou estrutura para todo mundo, não faltou só para o Barbosa, né? Faltou para os políticos também, que literalmente tiveram ejaculação precoce. Vamos aproveitar para ir agora lá para o Corinthians, onde o repórter Fernando Gavini, que fez essa bela matéria, aliás, do Barbosa, acompanha o último treino antes do confronto com a Ponte Preta. Boa noite, Gavini. Boa noite, Alita. Falando por aqui, Luciano e Guilherme Arana, 2 jogadores que serão titulares na partida de amanhã contra a Ponte Preta. Manter o mesmo ritmo que a equipe titular que vem vindo está fazendo e nunca deixar a guarda cair, como o Luciano disse. Agora só mais uma pergunta. Você, Arana, até falou sobre as qualidades técnicas do Wendel, mas queria que vocês falassem um pouco sobre o lado humano, pessoal, do dia a dia mesmo. Como é que você se relaciona com o Wendel, no seu caso, que é o
titular da sua posição, e do Luciano com o André ou com o Luca, não sei, como é que vocês se relacionam? Existe um pouco do olhar, como é que o outro joga, o que o outro está fazendo de certo para tentar fazer igual ou melhor? Bom, quando ainda está jogando, eu que estou de fora, eu passo a minha visão que eu estou vendo fora de campo para sempre ajudar ele. Eu acho que o nosso relacionamento é muito bom fora de campo. E quando é o contrário, eu estou jogando, ele está no banco, ele me passa alguns conselhos. Então, eu acho que isso que é o grupo, um ajudando o outro. Eu acho que, igual a Ana falou, o grupo sempre procura ajudar um ao outro. O André é um amigo que eu fiz, apesar do pouco tempo. Um cara super gente boa. Todos que estão ali no ataque estão brigando. A gente olha todos os posicionamentos. O staff manda vídeo pra gente analisar as nossas movimentações nos jogos. Eu acho que isso vem muito do trabalho da gente. A gente procura sempre estar olhando o André jogar, o Luca, o Romero também, que são excelentes atacantes, e para a gente aprimorar e pegar as coisas que a gente pode acrescentar no nosso futebol. Aqui, ó. Queria perguntar para vocês dois. São dois representantes dos 8 jogadores que não costumam jogar, que não vêm jogando, que vão jogar amanhã contra a Ponte Preta. Queria que vocês falassem sobre o quanto o Tite trabalha com vocês para deixar vocês motivados, para nunca baixar a cabeça, para sempre estar esperando a oportunidade para provar para ele que pode jogar. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho dele? Queria que os dois falassem. Nos treinamentos, acho que nas palestras também, ele sempre toca no assunto de competir forte e leal, que as oportunidades vão aparecer. E como eu falei anteriormente, quando aparecer, independente da posição, da onde entrar, é dar conta do recado. Então é sempre manter nesse ritmo forte, assim como a equipe titular vem vindo atuando mais e numa sequência boa, a gente que está entrando agora tem que manter esse ritmo. Acho que é o trabalho da gente, né? Acho que todos os jogadores que estão jogando e que não estão jogando estão sempre procurando dar o máximo para ajudar o Corinthians. Acho que a gente espera pela nossa oportunidade e para quando aparecer, tá bem. Então, acho que ele sempre procura passar isso para a gente, essa tranquilidade, para competir dentro de campo, porque fora de campo a gente é uma família. Então, a gente fica bem tranquilo quanto a isso. Muito bem, tem as palavras do Guilherme Arana e também do Luciano, 2 jogadores que serão titulares na partida desta quarta-feira contra a Ponte Preta, que o Corinthians terá Cássio, Edilson, Wilson, Iago e Guilherme Arana, Williams, Rodriguinho, Romero, Alain Mineiro e Danilo, e o Luciano no ataque. Anitta. O jogador quer jogar, né? Obrigada, Gavini. É isso, né? Tem que estar sempre preparado, né, Chico? Você vê, aqui voltamos àquela velha tese. Você vê que o Corinthians, ele usa todos os jogadores que tem no elenco. São 23, 24 jogadores, são 2 times. São 2 times. São, na verdade, 24, né? Porque eu jogo os goleiros reservas também. Eu estava fazendo as contas, ele usou 24 jogadores na 24 jogadores. E tem usado, inclusive, os 7 garotos que vieram da base. Sim. Amanhã, por exemplo, senta no banco o Claudinho, senta no banco o Pedrinho, que é outro jogador de meio de campo. O Claudinho acho que veio do Santos. O Claudinho veio do Santos, mas jogou a Copa. Agora, pelo Corinthians, a Copa São Paulo. O Pedrinho, que é um bom jogador também, um bom meia, fez gol na Copa, já jogou no time principal. Enfim, o Tite faz aquele rodiziozão, né, grandão, para ninguém ficar insatisfeito. Quer dizer, é o contrário do que acontece no Palmeiras, que tem 38 jogadores e jogam só 12, 13, 14, e os outros ficam esperando a vez. Quer dizer, aí cria insatisfação. Corinthians não. E você vê, é um time aqui entre nós, se você olhar no papel, a Ponte Preta bobear, tecnicamente até melhor, né? E está precisando ganhar. Quer dizer, o Corinthians corre um certo risco. Não acho, mas o Tite não, o Tite confia nos caras. Eu acho assim, tanto que quando o Barbosa me falou, 8 reservas, mas na verdade quem é reserva hoje no Corinthians? Quem é que titular? Você pega o time, por exemplo, se você quer dar o time, pode dar, Chico. Olha aqui, vou repetir. Cássio no gol. Titular sempre foi. Edilson.
Também já foi titular. Wilson, esse é reserva. Iago, titular. E Guilherme Arana. Também já foi titular. Não fica devendo nada pro Ender. Para ninguém. Williams, Romero, Rodriguinho, Alan Mineiro e Danilo. Só Alan Mineiro ainda não conseguiu o status titular. E mais? E o resto, Rodriguinho, Alan Mineiro, mais Danilo e Luciano. Todos os jogadores já foram titulares. Quer dizer, é difícil você ficar... É um bom time. Uma coisa você pode estar certo. Todos estão com ritmo de jogo. Absolutamente todos. Isso já é um grande handicap para o Corinthians. E você aí de casa acompanha o Gazeta Esportiva nas redes sociais. O nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa foram notificados pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Essa notícia você encontra em detalhes no site gazetesportiva.com. Os 3 clubes receberam a notificação por conta da falta de segurança proporcionada aos atletas das 3 agremiações. Isso porque o sindicato apontou que os recentes protestos das torcidas dos 3 clubes ofereceram risco à integridade física e moral dos jogadores. A nota também se posiciona contra a convivência dos clubes para que os torcedores tenham acesso ao local de trabalho dos atletas. O Palmeiras teve o ônibus apedrejado quando voltava de Presidente Prudente após a derrota para o Água Santa. Já Ponte Preta e Portuguesa tiveram protestos dos torcedores nos treinamentos nesse último fim de semana. Aninha, também permite rapidamente, os clubes são negligentes, essa é a real. São negligentes, alguns dirigentes, inclusive, até facilitam essa bronca. Não sei se por medo, não sei se por falta de caráter, mas isso algumas vezes acontece. Aliás, no Rio também tivemos isso recentemente. E aí, sabe, o dirigente do Flamengo ainda defendendo a ação. Absurdo isso. Absurdo. Mas o sindicato dos atletas tem que apertar. Sim, tem que apertar e cobrar os clubes, cobrar a multa dos clubes. É isso aí. Aí quem sabe escreve vergonha na cara. A propósito, em busca de paz e tranquilidade, o Palmeiras foi para Atibaia, interior de São Paulo, para poder treinar, com tranquilidade e buscar aí equilíbrio psicológico. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem as notícias do Verdão. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Anitta. É isso. Falamos aqui de Atibaia, interior do estado de São Paulo, aproximadamente 80 quilômetros da capital paulista. É o refúgio do Palmeiras depois de 4 derrotas consecutivas, sendo 3 delas pelo campeonato estadual, uma pela Copa Libertadores e todas elas no comando do técnico Cuca, recém-chegado para o lugar de Marcelo Oliveira. O time chegou hoje pela manhã aqui, teve uma reunião com o treinador na parte da tarde, antes da movimentação. Os jogadores já começaram a se preparar para a partida contra o Rio Claro, quinta-feira à noite, no estádio do Pacaembu, e ao término deste treinamento, o Rafael Marques veio conversar conosco. E claro, o assunto, foi a vinda do Palmeiras aqui para Atibaia e principalmente se nessa estada por aqui o elenco descobriu qual é o problema do time, que realmente não engrenou. O presidente do Palmeiras disse ontem que não deu liga até o momento nessa temporada, e eu perguntei ao Rafael Marques se o problema é técnico ou emocional. Emocional, até eu sou um jogador experiente, pegando os 2 últimos jogos meus, eu que analiso muito a partida depois, procuro assistir o VT, tem lances ali que eu não acostumava errar. Por mais experiência que você tenha, acho que a pressão ela é grande hoje, mas aquilo que eu falei, a gente está aqui para poder estar tranquilo, para trabalhar, para botar a cabeça no lugar e saber que o culpado maior somos nós mesmos. E tentar entrar com uma responsabilidade, sim, de vencer, mas não com esse peso nas costas, Tá certo, é claro, querendo tranquilidade, obviamente, outro assunto que veio à tona hoje aqui, Anitta, foi o aspecto pressão da torcida. No último sábado, antes da partida contra o Água Santa, houve invasão lá na academia, depois uma emboscada, alguns torcedores apedrejaram o ônibus do Palmeiras na volta de Prudente, a 150 quilômetros da capital, e o Rafael Marques fez questão de falar desta pressão que está sendo exercida não pelo torcedor comum, e sim pelo organizado. A gente não pode reclamar de nada. Porque mesmo com resultados negativos,
A torcida vem comparecendo. A cobrança é normal, cara, não tem como. Se você não render no teu trabalho, pode ter certeza que em alguma parte a cobrança vai vir. E é assim no futebol, ainda mais no futebol, que a torcida age muito com a paixão, né, com amor. Então, é óbvio que a gente não vai esperar chegar lá, a torcida tá nos aplaudindo, cantando o nome de cada jogador, que não vai ser isso. Eles vão cobrar, como sempre cobraram, né? Até porque já tivemos uma conversa com eles, particular. Não teve agressão nenhuma, né? A gente só achou chata pelo fato da invasão, porque é um lugar de trabalho nosso, mas foi muito positivo, cara, né? Com essas 4 derrotas, Anitta, consecutivas, o Palmeiras vive uma situação complicada no Campeonato Paulista, né? Ele é o último colocado do Grupo B e também vive uma situação delicada na Copa Libertadores da América. E o Palmeiras tem 4 jogos decisivos pela frente, 3 deles pelo Paulistão e 1 pela Libertadores. Amanhã, na quinta-feira, no estádio do Pacaembu, enfrenta o Rio Claro. Depois tem clássico contra o Corinthians, também pelo Campeonato Paulista, jogo marcado para o Pacaembu. E na quarta-feira da outra semana, né, o Palmeiras terá pela frente o Rosário, lá em Rosário, na Argentina, pela sequência da Copa Libertadores da América. E aí foi perguntado ao Rafael Marques se esses 2 compromissos importantes, obviamente, o Rio Claro é a prioridade nesse momento, mas se foi importante a partida contra o Corinthians, o clássico contra o Corinthians, e depois a partida decisiva contra o Rosário, se isso é uma oportunidade de recuperação ou se pode acabar sendo uma gelada para este momento turbulento da equipe. A gente sabe que no futebol pode ser um momento de reviravolta, né? Se a gente pegar aí exemplos que aconteceu já anos atrás, teve clubes que estavam muito mal. Depois de uma vitória no Clássico, reverteu tudo. Se eu não me engano, acho que ano passado também teve isso. A gente não estava tão bem, e a gente venceu o Corinthians, acho que o próprio Corinthians, e deu uma embalada. É assim. Até porque Clássico, a atmosfera é diferente, não precisa você fazer mais nada, ela já vem automaticamente, cara. Tá certo. Aí, portanto, a palavra do Rafael Marques, que conversou conosco em entrevista coletiva. Hoje à tarde, o técnico Cuca praticamente começou a montagem do time que enfrenta o Rio Claro na próxima quinta-feira. E hoje, sem Dracena, que está suspenso, sem Lucas Barrios, que está na seleção do Paraguai, enfrenta hoje a seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Cuca promoveu 6 alterações na equipe titular. O Jean, Thiago Martins e Vitor Hugo, os 2 zagueiros, foram novidades. O Matheus Salles, que retornou da seleção sub-20 com o Gabriel Jesus, e o Alexandro. Então, um provável Palmeiras, um Palmeiras que começa a ser esboçado para enfrentar o Rio Claro, terá Praz no gol, Jean, Thiago Martins, o Vitor Hugo e o Egídio, Matheus Salles, Arouca e Robinho, Alione, Gabriel Jesus e Alexandro. Amanhã à tarde o trabalho apronto aqui em Atibaia e na sequência a delegação retorna para a cidade de São Paulo, onde o time fica concentrado aguardando a partida da próxima quinta-feira à noite, estádio do Pacaembu, jogo de vida ou morte para o Palmeiras na sequência do Campeonato Paulista. Anitta. Muito obrigada, Garrafa. Bom descanso para você. Bom, vocês acreditam que essa ida para Atibaia foi uma boa ideia? Vai fazer bem? É fuga. Na verdade, tem que parar com essa palhaçada de torcedor invadir sem treinamento para conversar com o jogador. Tem que parar com isso. Quer dizer, não pode permitir isso. Em primeiro lugar, isso tem que fugir para Atibaia, não vai resolver muita coisa. Mas que dá uma, sabe? Mas muda um pouquinho o astral. Agora, você pega o time, você vê a torcida falando, time de Série B. Pô, o time do Palmeiras é bom, Chico. Compara aí com outros times. Simples assim. Olha, quando adentra ao estúdio o meu querido Neumann com uma camisa verde, eu não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal. Ele é flamenguista. Ele é flamenguista, né? Vai secar o Palmeiras. Isso pode ser um sinal. Eu acho assim, olha, se eles foram para Atibaia, fizeram muito bem. Que é que nem briga de marido e mulher. Quando a mulher começa a falar muito, você está com a paciência cheia, você pega, dá licença, vai da padaria, come um sanduíche, toma um copo d'água e volta. Aí você volta mais tranquilo. Eu acho que está legal. Fizeram bem. Deram uma, saída estratégica pela direita, como diria o Leão da Montanha. Filosofia do cotidiano. Boa essa, Chico. Foi lá, tomou uma, tal, aí volta, olha, benzinho, não é bem assim, tal. Quem sabe dá certo, é uma tática boa. Agora, as mudanças foram legais. E se não der certo, sai para tomar outra de novo. Sai para tomar outra de novo. Entendi. Eu gostei do Jean na lateral direita.
Vamos falar agora do Santos, que ainda pensa em reforçar o elenco para o restante da temporada. O Peixe tenta o retorno do meia Marquinhos Gabriel e ofereceu $2 milhões para o Al-Nassr de forma parcelada, só que a proposta não agradou os árabes. Ainda assim, as negociações continuam. Enquanto os reforços não vêm, Dorival Júnior dá oportunidade aos jogadores que não foram servir as seleções brasileiras olímpica e também a principal. É o caso do Paulinho. Um empate com gostinho amargo. A meia bicicleta de Paulinho ficou no quase e poderia ter garantido a vitória. Acho que depois da partida eu acabei buscando na internet ali o vídeo. Então acabei vendo o lance ali. Acho que foi um belo lance, não só pelo voleio, pela a jogada criada que a gente teve. Acho que se fosse um pouquinho só mais pro canto, acho que o Denis não teria pegado, mas mérito do Denis também, que é um grande goleiro. Paulinho foi um dos jogadores que ganharam chance no time titular graças aos atletas do Santos convocados para as seleções olímpica e principal. Eu acho que é mais uma chance pra gente ali, como muitos teve chance nesse clássico, de mostrar o seu trabalho, que tem condições de estar na equipe. Então acho que é mais um jogo aí pra gente tentar buscar o nosso espaço, então acho que todo mundo está preparado para isso. E o técnico Dorival Júnior ainda aguarda a chegada dos jogadores que estão defendendo a seleção brasileira para definir a equipe que pega a Ferroviária nesta quinta-feira na Vila Belmiro. Certeza mesmo é que o segundo lugar no Grupo A, atrás do São Bento de Sorocaba, vem incomodando os jogadores. Nos incomoda muito. Acho que esse é o objetivo da gente, desde o começo. Em ficar em primeiro, terminar o campeonato em primeiro lugar na classificação geral para poder decidir os jogos aqui na Vila. Depois de um início apagado com a camisa do Peixe, Paulinho revela que passou por problemas familiares. Mas agora, o atacante percebe uma evolução técnica, inclusive sonhando em permanecer na equipe titular. Tive alguns problemas familiares no começo, então acho que isso acabou me atrasando um pouco. Com essas minhas entradas nos jogos, acho que isso me deu mais confiança, pelo Dorival estar confiando em mim. Eu acho que eles me contrataram aqui não foi para ser só mais um para passar aqui na equipe do Santos. Acho que eu vim aqui para ajudar, então aos pouquinhos eu vou demonstrando isso. Boa sorte, Paulinho. Através de um comunicado, o Comitê de Ética da FIFA anunciou hoje que multará o Santos por infringir o código da entidade na negociação de Neymar com o Barcelona. O alvinegro terá que pagar 75 mil francos suíços, cerca de 283 mil reais. A razão da punição é o Santos ter permitido que grupos de investidores atuassem na negociação, o que é proibido no Estatuto de Transferências da entidade. O Peixe também foi autuado por não informar corretamente a presença de terceiros ao Sistema Internacional de Transferências da FIFA e não colaborar com investigações da entidade. A FIFA começou a explorar o caso através de um processo do próprio Santos, que acionou o atacante Neymar. Em nota, o Santos afirma que ainda não foi notificado e que sempre esteve à disposição da FIFA e da CBF para exibir os documentos requisitados e prestar esclarecimentos. Ainda cabe recurso do alvinegro no Tribunal Arbitral do Esporte. Existe uma contradição aí, né? O Santos disse que facilitou, a FIFA disse que o Santos... Nossa, estamos abertos, destruiu, roubaram o Santos e literalmente o tiro saiu pela culatra, não é verdade? Sabe que a culatra é aquele cano do revólver, né? Sim. Então, às vezes, quando está lá, o revólver está entupido, a bala não sai. E ela, em vez de sair, ela vai para trás. Então, foi o que aconteceu com o Santos. Eles entraram com um processo contra o Barcelona, na FIFA, né, e contra o Neymar, para recuperar um suposto dinheiro que eles teriam perdido. Aí a FIFA foi investigar e falou, peraí, mas tem empresário, tem terceiros, tem isso, tem aquilo. Não, multa em franco suíço neles. 75 mil francos suíços, que vai dar quase 300 mil reais. Quer dizer... É que as gestões são diferentes, né, Chico? Quem está brigando agora, quem está brigando agora está brigando pelo que fez no antecessor, né? Então, já viu. Mas aí que está o negócio. Tem certas coisas que é bom deixar como estão.
O São Paulo entra em campo amanhã contra o Linense e terá importantes reforços para esse duelo. Acompanhe a terça do Tricolor no CCT da Barra Funda, na matéria do Felipe Esboril. O São Paulo se apressou para treinar na tarde desta terça-feira. A atividade começou mais cedo porque às 5 da tarde todo o elenco seguiu para São José do Rio Preto, onde nesta quarta-feira encara o Linense pelo Paulistão. Uma vitória de fundamental importância para o Tricolor manter a liderança do Grupo C com 18 pontos conquistados. Aí só faltarão mais 2 jogos nesta primeira fase do estadual. A nossa tabela, por a gente estar na frente, está bom, mas pode melhorar. Até porque o terceiro colocado, se não me engano, tem 2 pontos só atrás da gente. Então, temos 3 jogos aí que podem nos dar uma classificação melhor nos jogos finais. Mas creio eu que uma boa partida amanhã e outra no sábado aí, com a vitória, a gente já garante a classificação, mas lógico que queremos pontuar o máximo possível para a gente ter alguma vantagem nas finais. O técnico Edgardo Balsa fechou a primeira parte do treinamento, mas quando a imprensa foi liberada, deu para perceber algumas alterações que devem ser feitas em relação ao time que empatou com o Santos no final de semana. Retornam Rodrigo Caio, que estava na seleção olímpica, Paulo Henrique Ganso, que não atuou no final de semana por estar suspenso, e Michel Bastos, que já se recuperou de lesão. Sem perder a 4 partidas, Caleri será o homem de referência no ataque do São Paulo para que essa sequência continue positiva. São bons reforços, Chico. O Rodrigo Caio está marcando gols, inclusive pelo São Paulo, marcou na seleção, marcou gols pelo São Paulo. Mas jogando de volante, né? Jogando de volante. Mas eu acho que na zaga ele funciona bem também. O Ganso está numa fase boa no São Paulo, isso não se discute. E o Michel Bastos, apesar da torcida pegar no pé dele, é bom jogador também. Acho que são 3 jogadores importantes que voltam ao time. E tem uma coisa também. Eu acho que o Balsa, ele é um treinador que tem experiência internacional. Eu não gosto dele como treinador, mas enfim, eu tenho que reconhecer isso. Ele é um jogador, ele é um treinador, ele é jogador de futebol e treinador de experiência internacional. E ele tem algum recurso a mais na época, na hora H. Ele puxa os coelhinhos da cartola. Você vê, por exemplo, ele pôs o Allan Kardec foi lá e pumba, para a alegria do Toninho, que está me olhando atentamente, foi lá e meteu um gol de cabeça. Por quê? Porque é experiente, é alto, aproveitou o jogo aéreo do Allan Kardec. Então ele tem os coelhinhos que ele tira da cartola que dão certo. E ele tem mais coelho para tirar da cartola que o Cuca. Tem mais recurso como treinador, pela experiência internacional dele. Então isso que dá ao São Paulino a esperança de que o São Paulo se classifique na Libertadores. Porque só depende do São Paulo. Se ele ganhar os próximos 3 jogos, ele está classificado. Cuidado que a Páscoa já passou, viu? Acho que estou precisando de cartola e de coelhinhos. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Quem vence hoje? Paraguai, Brasil ou empate? Paraguai, 63%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? No Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Também não só eu apostei no Paraguai. Beijo, tchau. Tchau. Eu sou Brasil até debaixo d'água. Tchau.